Durante 3 anos, vivi um sonho ao lado dele. Eu não era a mulher padrão que a sociedade esperava, mas nos braços dele eu me sentia uma rainha. Até aquele dia, meu mundo desabou em segundos. Meu filho, sejamos francos. Ela não é mulher para você. Ela vai destruir nossa reputação. Certo. Faça o que for necessário. Eu me senti pequena, insuficiente, uma vergonha. Naquele mesmo dia, eu ia contar a ele que nosso amor tinha gerado um fruto. Eu fugi. Escolhi a dignidade da solidão ao invés da humilhação. Amor? Habibiti? Onde está você? Jurei que ele nunca saberia. Mas o destino gosta de pregar peças. A chuva batia contra a janela de vidro sujo da sala de espera, competindo com o som abafado de tosses e o zumbido intermitente de um ventilador que mal girava. O ar cheirava a antisséptico barato e roupas úmidas. Hadija apertou o corpo pequeno de Zafir contra o seu, tentando transferir o pouco calor que lhe restava para o menino. Ele queimava em febre. 7 anos de idade. Mas o corpo magro, encolhido dentro de um casaco de lã de segunda mão, que já vira dias melhores, fazia-o parecer menor, mais frágil. Mãe, minha garganta dói, sussurrou ele, a voz rouca, os olhos grandes e escuros vidrados pela temperatura alta. Eu sei, meu amor. Já vão chamar a gente. Aguenta só mais um pouco. Hadija alisou os cabelos negros e suados do filho. Suas próprias mãos tremiam, não de frio, mas de uma exaustão crônica que se instalara em seus ossos há muito tempo. Aquela clínica comunitária, localizada na periferia cinzenta da cidade, era o que o dinheiro da faxina permitia naquele mês. Não havia luxo, não havia rapidez. Havia apenas a necessidade bruta e a esperança de um antibiótico. Ela olhou para o relógio na parede descascada. 40 minutos de atraso. A cada segundo que passava, o medo crescia. Não apenas pela saúde de Zafir, mas pelo custo da consulta, pelos remédios que viriam depois, pelo aluguel atrasado. A vida de fugitiva, que um dia parecera uma escolha de liberdade e dignidade, agora cobrava seu preço em humilhação silenciosa. Ela fugira de um palácio para não ser uma marionete, para proteger o filho da toxicidade de uma corte que a via como uma intrusa interesseira. Fugira de Mohamed, o homem que amara, porque acreditara que ele era fraco, um reflexo do pai tirano. Mas a liberdade tinha o gosto metálico da pobreza. Zafir A enfermeira parou, semicerrando os olhos para a prancheta, tropeçando no sobrenome que Hadija mantivera por teimosia ou estupidez. Zafir, sala 4. Hadija levantou-se num salto, puxando o menino pela mão. O corredor era estreito, ladeado por portas fechadas. A sala 4 estava no final. Ela empurrou a porta, esperando encontrar um médico residente exausto ou um clínico geral indiferente que mal olharia em seus olhos. A sala estava fria. O médico estava de costas, lavando as mãos na pia de metal. A postura era rígida, os ombros largos tensionados sob o jaleco branco que parecia um pouco apertado demais para sua estrutura. "Boa tarde", disse ele, a voz grave, profunda, com um sotaque quase imperceptível, mas que fez o sangue de Hadija congelar nas veias. Não podia ser. O universo não podia ser tão cruel, tão matematicamente sádico. O médico fechou a torneira. Secou as mãos com um papel toalha, metodicamente. E então ele se virou. O tempo não parou. Ele se estilhaçou. Mohamed. Ele estava diferente. A barba, antes aparada com precisão geométrica de um futuro rei, agora estava mais cheia, por fazer, conferindo-lhe um ar de negligência cansada. Havia olheiras profundas sob os olhos que um dia brilharam com a arrogância da realeza. Ele não usava ternos de seda ou relógios que custavam o preço de uma casa. Usava um uniforme azul escuro por baixo do jaleco, sapatos de borracha e um estetoscópio simples pendurado no pescoço. Mas eram os olhos. Aqueles olhos cor de âmbar que a assombraram por 7 anos. Mohamed parou no meio do movimento,
de pegar a prancheta sobre a mesa. Seus olhos se fixaram em Hadija, e o choque foi tão físico que ele recuou um passo, batendo o quadril na quina da mesa de metal. O barulho ecoou na sala silenciosa. Hadija! O nome saiu como um sopro, uma pergunta feita a um fantasma. Ela não conseguia respirar. O instinto gritou: corra! Pegue Zafir e corra! Mas as pernas não obedeciam, e Zafir estava ali, queimando, precisando de ajuda. O dilema paralisante entre a mãe leoa e a mulher aterrorizada a pregou no chão. Doutor, ela gaguejou, forçando a voz a sair neutra, falhando miseravelmente. Ele está com febre alta. Há 2 dias. Mohammed piscou, como se tentasse limpar uma alucinação. Ele olhou dela para o menino. Zafir estava agarrado à perna da mãe, observando o gigante de jaleco branco com curiosidade febril. O olhar do médico varreu a criança, analisando, buscando traços, buscando respostas. Hadija viu o perigo imediato. Zafir era a cópia dele. A mesma linha do maxilar, o mesmo formato dos olhos, a mesma teimosia no queixo. Mas Mohammed não estava vendo um príncipe. Ele estava vendo um menino doente, vestido com roupas gastas, sapatos com a sola descolando. Sente-se, disse Mohammed. A voz dele tremeu, uma falha minúscula na armadura profissional que ele tentava desesperadamente erguer. Por favor, coloque-o na maca. Hadija obedeceu, movendo-se como um autômato. Ela ergueu Zafir e o sentou no papel descartável que cobria a maca. O barulho do papel amassando parecia ensurdecedor. Mohammed se aproximou. O cheiro dele a atingiu, não mais o perfume importado e exclusivo de sândalo e especiarias, mas sabonete neutro e cansaço. Ele parou diante de Zafir. Suas mãos grandes e firmes pairaram por um segundo antes de tocarem o pescoço do menino para checar os gânglios. O toque foi gentil, devastadoramente gentil. Oi, campeão, disse Mohammed, a voz suavizando para um tom que Hadija nunca ouvira. Vou ouvir seu peito, está bem? Vai ser gelado. Zafir assentiu, tossindo seco. Mohammed colocou o estetoscópio nas costas do menino. Hadija observava, o coração batendo na garganta como um pássaro enjaulado. Ela viu as mãos de Mohammed tremerem levemente enquanto ele auscultava os pulmões de seu próprio filho, sem saber. Ou será que sabia? Ele retirou o estetoscópio e pegou a lanterna clínica. Abra a boca, por favor. Enquanto examinava a garganta inflamada, Mohammed quebrou o silêncio sem olhar para Hadija. Nome? Zafir, respondeu ela, a voz baixa. Mohammed parou por 1/1000 de segundo. Zafir, o vitorioso, um nome forte, um nome de rei. Ele engoliu em seco e continuou o exame, agora palpando o abdômen da criança. Ele notou a magreza. As costelas de Zafir eram visíveis sob a pele pálida. Aquilo foi um soco no estômago de Mohammed. A imagem que ele cultivara de Hadija nos últimos anos, a da mulher fria que abortara seus sonhos e fugira para viver uma vida fácil, longe das responsabilidades da coroa, começou a rachar. Não havia vida fácil ali. Havia privação. Havia luta nas unhas roídas dela, no casaco puído, na magreza do menino. Ele precisava saber. A matemática gritava em sua mente o tempo que ela partira, a barriga que ele nunca vira crescer, mas que suspeitava existir. Idade? Perguntou ele, tentando soar casual enquanto anotava algo no prontuário eletrônico, os dedos pairando sobre o teclado. O mundo de Hadija parou. Essa era a pergunta que destruiria tudo. Se ela dissesse 7, ele faria as contas. Ele saberia que a criança foi concebida antes dela partir. Ele reivindicaria o menino. O pai dele, o rei Munir, viria com seus advogados e guardas para arrancar Zafir dela, alegando que ela o criara na miséria. E Mohammed... Ela se lembrou da última conversa deles, dele concordando com o pai sobre deveres acima de desejos. Ela não podia arriscar. 6, mentiu ela. A palavra saiu rápida, afiada. Ele fez 6 anos mês passado. Mohammed parou de digitar. Ele olhou para o menino. Zafir era pequeno para a idade, desnutrido talvez. 6 anos era plausível. Se ele tinha 6 anos, não era dele. A matemática não batia.
Hadija já tinha ido embora há mais tempo. Uma onda de alívio e decepção varreu o rosto de Mohammed. Ele soltou o ar que prendia. Então, era isso. Outro homem. Uma vida que ela construíra depois dele. A dor foi aguda, física, mas ele a empurrou para o fundo de sua mente, trancando-a junto com as memórias do palácio. Ele era um médico agora. Tinha um juramento. É uma amigdalite bacteriana forte, disse ele, a voz voltando a ser profissional, quase fria. Ele se virou para a mesa e começou a rabiscar uma receita. Vou prescrever amoxicilina e um antitérmico para a febre. Ele precisa de repouso, muita água e... Ele hesitou, olhando para a magreza do menino. Ele precisa se alimentar melhor. Proteínas, vitaminas. O sistema imunológico dele está fraco. A crítica implícita fez o rosto de Hadija arder. Eu faço o que posso, defendeu-se ela, a voz embargada. Ele come bem. É a constituição dele. Mohammed virou-se, entregando o papel. Seus dedos roçaram os dela. A eletricidade estática foi violenta, fazendo ambos recuarem a mão rapidamente. O olhar dele encontrou o dela, e por um momento a máscara caiu. Havia tanta dor, tantas perguntas não feitas, tanta saudade misturada com ressentimento. Hadija. Ele começou dando um passo à frente, ignorando o paciente que esperava lá fora. Ignorando o protocolo, ignorando o abismo social e real que agora os separava. Por que você está aqui? O que aconteceu com você? Ela não podia fazer isso. Não agora. Não com Zafir assistindo. As lágrimas ameaçavam transbordar e a armadura que ela construíra por 7 anos estava prestes a se desfazer diante daquele homem que abdicara de sua postura real, mas não de seu poder sobre ela. Obrigada, doutor, disse ela, pegando a receita com força. Vamos, Zafir. Ela pegou o filho no colo, ignorando o peso, ignorando a dor nas costas. Espere, Mohammed disse, contornando a mesa. Hadija, por favor. Ela não esperou. Abriu a porta e saiu para o corredor, andando rápido, quase correndo, atravessando a sala de espera lotada, fugindo daquele consultório como se ele estivesse em chamas. Mohammed ficou parado no meio da sala, a mão estendida para o vazio. A porta se fechou com um clique suave, mas para ele soou como uma sentença. Ele tentou respirar, mas o ar parecia rarefeito. 6 anos. Ela disse 6 anos, mas os olhos do menino, aquele olhar inteligente e observador. E a miséria. Por Deus, a miséria. Ele passara anos imaginando-a em festas, gastando o dinheiro que roubara, ou que ele achava que ela tinha levado, rindo dele. Mas ela estava ali, numa clínica para indigentes, com um filho doente e roupas velhas. A raiva que o sustentara durante a busca, a raiva que o fizera largar o turbante e pegar o bisturi, começou a se dissolver, dando lugar a algo muito mais perigoso. A preocupação. Ele olhou para a porta fechada. O próximo paciente bateu, tímido. Doutor? Mohammed ignorou. Ele caminhou até o computador. O sistema da clínica era arcaico, lento. Ele digitou o nome que vira na ficha rápida da triagem. Hadija S. O endereço estava lá. Um conjunto habitacional na Zona Leste, conhecido pela precariedade. Ele sabia que não devia. Era antiético. Era violação de privacidade. Era o comportamento de um homem obcecado que não conseguia deixar o passado morrer. Ele deveria chamar o próximo paciente, prescrever mais antibióticos, voltar para seu apartamento vazio e continuar sua penitência silenciosa. Mas então, ele olhou para a lata de lixo. A luva descartável que ele usara para tocar o menino estava lá. Ele se lembrou da pele quente da criança, da fragilidade dos ossos e da mentira nos olhos de Hadija. Ele conhecia Hadija melhor do que ninguém. Ela mentia quando estava acuada, e ela estava aterrorizada. Por que mentir a idade se não houvesse nada a esconder? Por que diminuir 1 ano? Por que fazer o menino parecer menor? A dúvida germinou, virulenta e rápida. A mão de Mohammed pairou sobre a maçaneta da porta. Cada fibra do seu corpo gritava para que ele abandonasse tudo ali mesmo. Ele precisava ver a certidão de nascimento. Ele precisava da verdade. Porém, o som de uma tosse vindo da sala de espera o deteve. Primeiro, não causar dano. O juramento ecoou em sua mente.
mais alto que seu desespero. Ele soltou a maçaneta e alisou o jaleco. O sheik teria partido sem olhar para trás. O médico não podia se dar a esse luxo. Próximo, anunciou ele, com uma calma terrível. Ele trabalhou no automático, uma máquina de eficiência. Sua mente estava dividida. Metade focada nos sintomas dos pacientes, a outra metade reconstruindo o rosto daquele menino, calculando datas, imaginando cenários. Ele não apressou ninguém, mas não desperdiçou palavras. Quando o silêncio finalmente caiu sobre o consultório vazio, a transformação foi instantânea. A calma profissional evaporou. Mohamed agarrou as chaves do carro e saiu, passando pela recepção vazia como um vendaval. A chuva lá fora era um reflexo do tumulto dentro dele. Ele entrou no carro, o motor ganhando vida como uma besta finalmente solta da jaula. Ele havia dado ao mundo o seu tempo e a sua paciência. Agora, ele ia caçar a única coisa que importava: a verdade. Verdade. Linda palavra, não é mesmo? Mas e quando o que acreditamos ser a verdade não passa de um grande mal-entendido? Bom, eu não quero revelar o desenrolar da história, mas eu, se fosse vocês, não perderia o que vem a seguir. Mas enquanto retomamos, posso só lembrar vocês de deixar um like e um comentário já agora para ajudar o canal? Isso nos ajuda mesmo, mas não quanto o sufoco que Mohamed sentiu ao entrar no prédio de Hadija. O cheiro de mofo no corredor do prédio era uma entidade física, uma parede invisível que Mohamed teve de atravessar antes de chegar à porta 402. Ele parou, a mão pairando sobre a madeira descascada. O som de uma tosse seca vinha de dentro, seguido pelo murmúrio suave de uma voz que ele conhecia melhor do que a sua própria. O coração dele, treinado para manter o ritmo constante mesmo durante cirurgias de alto risco, falhou uma batida. Ele não era o sheik ali. Não era o homem que comandava impérios de petróleo e areia. Era apenas um homem diante de um abismo que ele mesmo ajudara a cavar, anos atrás. Ele bateu. 3 toques secos. O silêncio do lado de dentro foi imediato. Passos leves hesitantes aproximaram-se. Quando a porta se abriu, revelando apenas uma fresta presa por uma corrente de segurança, o olho escuro de Hadija o encarou com o pânico de um animal encurralado. "O que você está fazendo aqui?" O sussurro dela era cortante. "Acompanhamento médico", mentiu ele, erguendo a maleta preta. A mentira tinha o peso de chumbo em sua língua. "O protocolo exige que eu verifique a eficácia do antibiótico em casos de infecção respiratória aguda em menores de idade." Ela não se moveu. Ele podia ver o cálculo frenético nos olhos dela, a avaliação de risco. Se ela batesse a porta, ele chamaria o serviço social. Se ela o deixasse entrar, o que ele veria? "Ele está dormindo, Mohamed. Vá embora." "Eu ouvi a tosse, Hadija. Abra a porta." O uso do nome dela, pronunciado com aquela autoridade antiga, a fez vacilar. A corrente deslizou. A porta cedeu. Mohamed entrou. E o mundo que ele imaginava colidiu violentamente com a realidade. O apartamento era um cubículo. As paredes, outrora brancas, estavam manchadas pela umidade que subia do solo. Havia um fogão de 2 bocas, uma mesa bamba e um sofá que servia de cama. Não havia luxo, não havia dignidade, apenas a sobrevivência nua e crua. A raiva subiu pela garganta de Mohamed, ácida. Não contra ela, mas contra o universo, contra o destino, contra si mesmo. Como a mulher que um dia dançara nos salões de mármore do palácio podia viver ali? No canto da sala, sobre um colchão no chão, o menino, Zafir, observava-o. Os olhos grandes, febris, fixaram-se em Mohamed com uma curiosidade que desarmou o médico. Mohamed ajoelhou-se ao lado do colchão, ignorando a poeira que manchava a calça de alfaiataria. Ele tirou o estetoscópio, aquecendo o diafragma de metal na palma da mão antes de tocar o peito magro da criança. "Respire fundo, Zafir", pediu ele, a voz suave e irreconhecível para quem conhecia o sheik de ferro. O menino obedeceu. O som nos pulmões ainda era chiado, mas melhor do que no consultório. Mohamed moveu o instrumento, seus olhos varrendo o rosto do menino. O formato do queixo, a linha das sobrancelhas. Havia algo ali? Algum eco de seu próprio reflexo? Ou era apenas o desejo desesperado de um homem solitário projetando sua linhagem em um estranho? "Ele está comendo?"
Mohammed perguntou, sem olhar para Hadija, que permanecia encostada na porta fechada, os braços cruzados como um escudo sobre o peito. O que tinha de comer, ele comeu. A resposta foi evasiva. Mohammed levantou-se e caminhou até a pequena geladeira no canto. Antes que Hadija pudesse protestar, ele a abriu. A luz interna piscou sobre o vazio. Uma garrafa de água, meio limão ressecado e um pote de iogurte. Nada mais. Ele fechou a porta devagar, a respiração pesada. Onde está o pai dele? A pergunta saiu como um tiro. Hadija estremeceu, mas ergueu o queixo. Aquele orgulho desafiador, a única coisa que a pobreza não conseguira roubar dela. Não existe pai. Biologia básica discorda de você, Hadija. Onde ele está? Por que ele permite que o filho viva assim? Ele morreu. Ela disparou rápida demais. Morreu antes de Zafir nascer. Um acidente de trabalho. Ele não era ninguém importante. Apenas um homem bom que não teve sorte. Mohammed a encarou, procurando a mentira. Ela sustentou o olhar, mas suas mãos tremiam levemente onde ela as apertava contra os braços. Morto. A palavra deveria trazer alívio, eliminar a concorrência, mas trouxe apenas uma onda de compaixão avassaladora. Ela carregara tudo isso sozinha. A fuga, a gravidez, o luto fictício, a miséria. Eu volto amanhã, disse ele, caminhando até a porta. Não precisa, ele está melhorando. Eu não estava perguntando, Hadija. Ele voltou no dia seguinte, e no outro. Não veio como médico, veio como uma força da natureza que não aceitava o vácuo. Na primeira noite, trouxe sacolas de supermercado, frutas frescas, carnes, leite, cereais. Hadija tentou recusar, o orgulho ferido queimando em suas bochechas, mas ele apenas passou por ela e começou a encher os armários. O menino precisa de proteína para os anticorpos. Foi a desculpa clínica que ele usou. Na segunda semana, ele trouxe um aquecedor a óleo para combater a umidade do apartamento. Na terceira, trouxe livros. A dinâmica da pequena casa começou a mudar, girando em torno da gravidade dele. Zafir, inicialmente tímido, começou a esperar pela batida na porta às 6 da tarde. O menino não tinha a robustez das crianças do deserto, mas tinha uma mente afiada como uma adaga. Numa tarde de terça-feira, Mohammed encontrou Zafir no chão, tentando consertar um carrinho de plástico quebrado. O eixo das rodas havia partido. O menino usava um clipe de papel desdobrado e um pedaço de fita adesiva, tentando criar uma alavanca para manter a roda no lugar. Mohammed sentou-se no chão, tirando o paletó caro e dobrando as mangas da camisa branca. A tensão está errada, disse Mohammed, apontando para o clipe. Se você colocar o fulcro aqui, a roda vai girar, mas vai travar na primeira curva. Zafir olhou para ele, franzindo a testa. Aquele gesto, aquele vinco exato entre as sobrancelhas, quando confrontado com um problema lógico. Mohammed sentiu um arrepio na espinha. Ele já vira aquele rosto no espelho 1000 vezes. Como eu conserto? Perguntou o menino, estendendo o brinquedo. Não conserte a roda. Mude o eixo. Mohammed pegou uma caneta do bolso, desmontou-a, tirou a carga e usou o tubo de plástico rígido. Com a ajuda de Zafir, eles reconstruíram a base do carrinho. Quando o brinquedo deslizou perfeitamente pelo chão irregular do apartamento, Zafir sorriu. Foi um sorriso raro, aberto, que iluminou a sala escura. Mohammed sentiu uma alegria estranha e terrível expandir-se em seu peito. Algo que ele não sentia desde antes da coroa, desde antes da medicina. Hadija observava da cozinha, secando um prato com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Ela via o que estava acontecendo. A conexão era magnética, inegável. O sangue chamava o sangue, mesmo através do silêncio das mentiras. Ela queria gritar para ele ir embora, para salvar a si mesma da dor inevitável de perdê-lo de novo. Mas ver Zafir rindo, ver seu filho ter uma figura paterna, mesmo que por tempo emprestado, a paralisava. Você tem mãos boas, disse Mohammed para o menino, bagunçando o cabelo dele. Mãos de cirurgião. Mamãe diz que eu tenho mãos de artista, respondeu Zafir. Mohammed olhou para Hadija. Os olhares se cruzaram, carregados de anos de palavras não ditas. Talvez ele possa ser os dois, murmurou Mohammed. A rotina se estabeleceu como um sedativo doce. Mohammed saía do hospital, despia a pele do médico exausto
e dirigia até a zona leste. Ali, naquele apartamento minúsculo, ele jantava comida simples feita por ela, ajudava Zafir com a lição de casa e consertava as torneiras que pingavam. Ele, que fora criado para governar uma nação, encontrava sua maior realização trocando a resistência de um chuveiro queimado. Mas a dúvida ainda era uma sombra. Às vezes, enquanto Zafir dormia, Mohammed pegava o copo que o menino usara encarando a borda, pensando em levar para o laboratório. Um cotonete, uma amostra de saliva, e a verdade seria revelada. Mas ele hesitava, porque se o teste desse negativo, ele perderia o direito de estar ali. E se desse positivo, a raiva pela mentira de Hadija poderia destruir a frágil paz que eles haviam construído. Então, a tempestade veio. Era uma noite de sexta-feira, e o céu desabou sobre a cidade. A chuva açoitava a janela do apartamento como cascalho. O vento uivava nas frestas do prédio antigo. As luzes piscaram uma vez, 2 vezes, e então a escuridão engoliu o bairro. Zafir, assustado com um trovão que fez o chão tremer, correu para o colo de Mohammed no sofá. O instinto foi imediato. Mohammed envolveu o menino nos braços, protegendo-o. Hadija, que acendia uma vela sobre a mesa, parou para observar a cena. A luz trêmula da chama projetava sombras longas nas paredes, criando um mundo isolado, fora do tempo e do espaço. Pouco depois, o cansaço venceu o medo, e Zafir adormeceu ali mesmo, a cabeça pesada no peito de Mohammed. Mohammed levantou-se com cuidado infinito, carregou o menino até o colchão e o cobriu. Quando se virou, Hadija estava logo atrás dele, perto demais. O apartamento estava frio, mas o ar entre eles crepitava com uma eletricidade estática sufocante. À luz da vela, ela parecia mais jovem, a menina por quem ele renunciara ao trono em seu coração anos atrás. As marcas de cansaço sob os olhos dela apenas a tornavam mais real, mais humana. "Você deveria ir", sussurrou ela, embora seu corpo não recuasse 1 milímetro. "As ruas vão alagar." "Eu não posso ir." A voz dele era rouca. "Não posso deixar vocês aqui no escuro." "Nós vivemos no escuro há 7 anos, Mohammed. Estamos acostumados." A frase foi um golpe. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela. O cheiro dela, uma mistura de sabonete barato e chuva, invadiu os sentidos dele, despertando memórias que ele pensara estarem mortas e enterradas. "Eu nunca quis isso", disse ele, a voz baixa, intensa. "Eu procurei por você. Eu revirei o mundo, Hadija. Por que você fugiu?" "Porque eu pensei que estava salvando nós dois." A voz dela falhou. Lágrimas brilharam nos olhos dela, refletindo a chama da vela. "Você era um príncipe." "Eu era... nada." Seu pai disse: "Meu pai está morto para mim desde o dia em que você partiu." Ele a interrompeu, as mãos subindo para segurar o rosto dela. A pele dela estava fria, mas queimou sob o toque dele. "Eu não sou um sheik aqui. Eu sou apenas um homem que não consegue respirar quando não está perto de você." A resistência dela desmoronou. Foi como uma represa rompendo. Ela soltou um soluço sufocado e se atirou contra ele. O beijo não foi suave. Foi desesperado, faminto. Carregado de 7 anos de saudade, mágoa e desejo reprimido. As mãos dele se emaranharam no cabelo dela, puxando-a para mais perto, como se tentasse fundi-la a si mesmo para garantir que ela nunca mais pudesse fugir. Eles tropeçaram em direção ao sofá-cama. O som da chuva lá fora era ensurdecedor, mas dentro daquele quarto só existia a respiração ofegante dos dois, o roçar da pele, a urgência de recuperar o tempo perdido. Naquele momento não havia segredos, não havia crianças escondidas, não havia tronos ou hospitais. Havia apenas Mohammed e Hadija, 2 náufragos que finalmente haviam encontrado a praia. Mais tarde, enquanto a tempestade diminuía para uma garoa monótona, Mohammed permaneceu acordado, observando Hadija dormir em seus braços. A luz da vela havia se extinguido, deixando apenas a penumbra cinzenta da madrugada que se aproximava. Ele passou a mão suavemente pelas costas dela, sentindo a curva da espinha. Ela parecia tão frágil, tão pequena. Ele olhou para o outro lado da sala, onde a silhueta de Zafir dormia tranquila. Um sentimento de posse feroz tomou conta dele. Eles eram dele.
aquela mulher, aquele menino. Não importava o que o exame de sangue dissesse, não importava o passado. Ele cuidaria deles. Ele construiria um muro ao redor daquele pequeno apartamento e manteria o mundo lá fora. Ele fechou os olhos, permitindo-se, pela primeira vez em anos, acreditar na felicidade. Ele não sabia que o telefone em seu bolso, silenciado e esquecido sobre a mesa, já brilhava com uma notificação que mudaria tudo. A bolha de paz era fina como vidro e o martelo da realidade já estava descendo para estilhaçá-la. A luz da manhã infiltrava-se pelas frestas da persiana velha, desenhando listras de poeira dourada no ar imóvel do quarto. Mohammed acordou primeiro. O braço estava adormecido sob o peso da cabeça de Hadija, mas ele não ousou se mover. Por um instante fugaz, entre o sono e a vigília, ele permitiu que a ilusão persistisse. Eram apenas um casal comum, em um apartamento barato, com um futuro em branco para preencher. Mas a realidade, cruel e impaciente, vibrou no bolso da calça jeans jogada no chão. Não foi um toque sonoro, mas o zumbido insistente e rítmico de uma chamada de emergência prioritária. Um código que ele não ouvia há 7 anos. Com um cuidado cirúrgico, ele deslizou o braço para fora, substituindo o calor de seu corpo pelo travesseiro. Hadija resmungou algo inaudível e se virou, puxando o lençol até o queixo. Mohammed pegou o aparelho. A tela brilhava com uma única palavra em fundo preto: luto. O mundo parou. O ar saiu de seus pulmões num silvo lento. Munir al-Liarz estava morto. O rei, o tirano, o pai que o deserdara em tudo, exceto no sangue, havia partido. Mohammed não sentiu tristeza. Sentiu, em vez disso, o peso colossal de uma montanha caindo sobre seus ombros. A liberdade que ele havia construído com bisturis e plantões noturnos acabara de ser revogada. Ele se vestiu em silêncio. A camisa amassada do dia anterior, os sapatos gastos. Precisava sair, precisava pensar. Mas ao girar a maçaneta, a voz sonolenta de Hadija o deteve. "Você já vai?" Ela estava sentada na cama, com o cabelo desgrenhado e os olhos inchados, mas brilhantes. A imagem da domesticidade que ele tanto desejava. Mohammed se virou. A expressão dele era dura, uma máscara de mármore que Hadija não via desde os tempos do palácio. Ele estendeu o telefone para ela. Hadija leu a notificação. A cor drenou de seu rosto. Ela sabia o que aquilo significava. Não era apenas a morte de um homem. Era o início de uma guerra. "Eu preciso ir ao consulado", disse ele, a voz rouca. "Tenho que assinar a renúncia formal. Victor vai assumir. O conselho vai querer garantir a transição antes que o corpo esfrie." Ele disse aquilo com uma certeza absoluta, virando-se para a porta. Mas Hadija saltou da cama, ignorando a nudez parcial coberta apenas pelo lençol que arrastava. "Você vai renunciar?" A pergunta saiu como um tiro. "Você vai entregar o país para o Victor?" Mohammed parou, os ombros tensos. "Eu sou um médico, Hadija. Eu salvo vidas, uma de cada vez. Eu não sou um político. Victor cobiça aquele trono desde que nasceu. Deixe que ele fique com a coroa e os problemas. Eu quero isso aqui, eu quero você, quero..." Ele hesitou, olhando para a porta do quarto onde Zafir dormia. "Quero cuidar de vocês." "Você acha que vai poder cuidar de nós com Victor no poder?" A voz dela subiu uma oitava, trêmula de indignação. "Mohammed, você viveu numa bolha de privilégio ou numa sala cirúrgica estéril. Você não sabe o que acontece lá fora quando homens como o seu primo dão as ordens." Ele se virou, a testa franzida. "O que você quer dizer? A clínica onde você me atendeu?" Ela deu um passo à frente, encurtando a distância. "Ela vai fechar. Os subsídios para as escolas públicas, cortados. A comida na mesa das famílias como a minha, vai desaparecer. Victor é um parasita. Ele vai sugar o país até sobrar apenas a casca." "Eu não posso ser rei." Ele retrucou, a frustração vazando. "Eu quebrei todas as regras. Eu fugi." "Você fugiu para salvar uma vida." Ela agarrou os braços dele, as unhas cravando no tecido da camisa. "Você tem a chance de salvar milhões agora. Você é um bom homem, Mohammed. É por isso que você tem medo. Mas o medo não pode governar. Se você entregar o trono para ele, o sangue de cada criança que morrer de fome ou doença
será sua responsabilidade tanto quanto dele. As palavras dela o atingiram como golpes físicos. Ele olhou para o rosto dela, vendo não a menina assustada que fugira anos atrás, mas uma mulher forjada no fogo da sobrevivência. Ela estava certa. A paz que ele sentira na noite anterior era uma mentira se o mundo ao redor deles estivesse em chamas. Prepare suas coisas, disse ele, a decisão endurecendo seus traços. Eu vou voltar, mas não vou sozinho. Vou levar vocês para um lugar seguro até que a poeira baixe. Não, ela negou, soltando-o. Vá para o conselho. Lute. Nós ficaremos aqui. Zafir tem escola e eu não posso ser vista com você agora. Seria um escândalo que Victor usaria. Vá, vença. Depois você volta para nós. Mohammed olhou para ela uma última vez, memorizando cada detalhe, como se fosse para a guerra sem escudo. Ele a beijou na testa, um beijo rápido e casto selando uma promessa silenciosa. Depois, saiu para a chuva fina que caía lá fora, deixando para trás o único lar que realmente importava. O saguão do Conselho Real cheirava a cera de abelha, incenso antigo e hipocrisia. As paredes de mogno escuro absorviam a luz, criando uma atmosfera opressiva, quase funerária, que combinava com a ocasião. 12 homens estavam sentados ao redor da mesa oval de obsidiana. Eram os guardiões da lei, anciãos cujas barbas brancas escondiam sorrisos políticos e alianças compradas. No centro, na cadeira que deveria estar vazia, Victor Auliars aguardava. Ele não se sentou no trono. Isso seria uma ofensa protocolar. Mas ocupava o espaço com a arrogância de quem já mediu as cortinas. Ao ver Mohammed entrar, o sorriso de Victor se alargou, predatório. Mohammed não usava as vestes tradicionais. Entrou com o terno escuro que comprara em uma loja de departamento, o tecido sintético destoando violentamente da seda e do veludo dos conselheiros. Mas ele caminhou com a coluna ereta, o queixo alto, carregando uma autoridade que nenhuma roupa poderia conferir. O filho pródigo retorna. A voz de Victor ecoou untuosa. Pena que chegou atrasado para o adeus, primo. Tio Munir teria gostado de ver sua transformação. Poupe-me do teatro, Victor. Mohammed respondeu, a voz ecoando firme no salão. Ele parou na cabeceira oposta da mesa, apoiando as mãos na pedra fria. Eu vim reivindicar meu lugar, pelo direito de sangue e pela primogenitura. Um murmúrio correu entre os conselheiros. Um deles, o grão-vizir, pigarreou. Um homem seco, com olhos de corvo. Alteza, começou o vizir, a palavra saindo com um gosto amargo. Sua abdicação não foi formalizada, é verdade. Mas seu afastamento, sua escolha de vida, levanta questões sobre sua aptidão. O país precisa de estabilidade, não de um aventureiro que brinca de médico. Estabilidade? Mohammed riu, um som sem humor. Vocês chamam a corrupção de Victor de estabilidade? Eu vivi entre o povo. Eu sei o que eles precisam. Eles não precisam de mais palácios. Precisam de hospitais, de infraestrutura. Eu estou pronto para servir, não para ser servido. Victor se levantou lentamente. Ele caminhou ao redor da mesa, parando atrás da cadeira do vizir. Palavras bonitas, primo. Muito nobres. Mas o conselho não se move por sentimentalismo. Ele se move pela lei da continuidade. Victor fez um sinal com a mão. As portas laterais se abriram. Uma mulher elegante, coberta de joias, entrou trazendo um menino de cerca de 5 anos pela mão. O garoto, vestido como um mini-soldado, olhava ao redor com tédio. Este é Karim, apresentou Victor, pousando a mão na cabeça da criança. Meu filho, meu herdeiro. Mohammed sentiu o estômago revirar. Ele sabia onde isso ia dar. A lei da sucessão do artigo 4, continuou Victor, a voz agora mortalmente séria. Para garantir a segurança do reino contra disputas futuras, o monarca deve assegurar uma linhagem direta. Victor encarou Mohammed, os olhos brilhando com triunfo. Você tem 32 anos, Mohammed. Não é casado, não tem filhos. Se você assumir hoje e morrer amanhã num acidente, o reino entra em guerra civil. Eu, por outro lado, garanto o futuro. A linhagem está segura comigo. Mohammed olhou para os conselheiros. Nenhum deles sustentou seu olhar. A armadilha estava armada há muito tempo.
Eles não se importavam com a moralidade ou com o povo. Eles queriam a garantia de que seus próprios privilégios não seriam ameaçados por uma crise sucessória. O povo não vai aceitar isso, tentou Mohammed, mas a voz soou vazia até para ele. O povo aceita o que dissermos para aceitar, retrucou o vizir, fechando uma pasta grossa de couro sobre a mesa. O som foi definitivo, como um martelo de juiz. O conselho deliberou preliminarmente. A menos que Sua Alteza possa apresentar um herdeiro legítimo nas próximas 24 horas, a coroa passará para Victor Ali Ars na cerimônia do pôr do sol de amanhã. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mohammed olhou para o primo, para o sorriso vitorioso, para a criança que era usada como um peão naquele jogo sujo. Ele tinha a verdade, tinha a vontade, tinha o direito. Mas não tinha a única moeda que aquele tribunal de velhos valorizava. Um filho. Ele estava derrotado. Pela biologia e pela burocracia. Isso não acabou, sussurrou Mohammed, mas soou como uma mentira. Acabou sim, doutor, Victor respondeu baixo, apenas para ele ouvir, enquanto Mohammed passava por ele em direção à saída. Volte para seus doentes. O trono é para homens de verdade. A volta para o apartamento de Hadija foi um borrão. A chuva havia voltado, grossa e fria, lavando a cidade, mas incapaz de limpar a humilhação que queimava na pele de Mohammed. Ele subiu as escadas do prédio decadente, sentindo-se um intruso em sua própria vida. Havia falhado como filho, falhado como príncipe e agora, falhado como o homem que prometera proteção. Ele entrou no apartamento. O cheiro de refogado simples o atingiu. Um conforto que agora parecia doloroso. Hadija estava na pequena cozinha cortando legumes. Zafir estava sentado no chão da sala, desenhando concentrado em um caderno barato que Mohammed havia trazido dias antes. Ao ouvir a porta, Hadija largou a faca e correu até a sala, secando as mãos no avental. O sorriso de esperança em seu rosto morreu no instante em que viu a expressão de Mohammed. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em algumas horas. Estava encharcado, os ombros caídos, o terno barato grudado ao corpo como uma segunda pele de fracasso. O que aconteceu? Ela perguntou, a voz um fio. Mohammed encostou-se na porta fechada, como se precisasse dela para se manter em pé. Ele não conseguia olhar para Zafir. Olhar para um menino tão inocente e alheio à tempestade política doía demais. Eles não se importam com justiça, Hadija. Ele passou a mão pelo rosto molhado. Eles usaram uma tecnicalidade. A lei da continuidade. Victor tem um filho. Ele tem um herdeiro garantido. O conselho decidiu que, sem um sucessor, meu reinado seria um risco de instabilidade. Ele riu, um som quebrado. Eu perdi porque sou estéril de poder. Porque não tenho um filho para oferecer em sacrifício naquele altar de pedra. Mohammed começou a tirar o paletó molhado, os movimentos bruscos e descoordenados. Vou ter que sair do país. Victor não vai me deixar viver em paz aqui. E se ele souber que estou ajudando vocês... Ele balançou a cabeça. Eu preciso ir embora hoje à noite, sozinho. É a única forma de vocês ficarem seguros. Ele caminhou em direção ao quarto para pegar a pequena mochila que nem chegara a desfazer. A derrota era total. Ele estava pronto para desaparecer novamente, para voltar a ser um fantasma. Mohammed, espere! A voz de Hadija não era um pedido. Era uma ordem. Havia uma vibração nela, que fez Mohammed parar no meio do corredor. Ele se virou. Hadija estava parada no centro da sala. Ela olhava para Zafir, que continuava desenhando, alheio à atenção dos adultos. As mãos dela tremiam, mas ela as fechou em punhos ao lado do corpo. O peito dela subia e descia rápido, como se ela tivesse corrido uma maratona. Você não precisa ir embora, disse ela, e você não perdeu o trono. Hadija, por favor, não torne isso mais difícil. A lei é clara. Sem um herdeiro eu sou nada. Ela levantou os olhos para ele. Havia lágrimas ali, mas também havia um fogo aterrorizante. O tipo de coragem que só surge quando não há mais para onde fugir. Ela deu um passo para o lado, saindo da linha de visão entre Mohammed e o menino no chão. A lei exige um herdeiro de sangue, certo? A voz dela quebrou, mas ela continuou. Alguém que carregue o nome Ali Ars. Mohammed franziu a testa, confuso com a insistência dela. Sim, mas isso não importa agora. Importa, ela o cortou.
Importa porque você não precisa de um milagre, Mohammed. Você só precisa da verdade. Ela apontou para o menino. Zafir levantou a cabeça, os grandes olhos escuros, olhos que Mohammed sempre achara familiares, mas atribuíra à etnia comum, fixos no homem alto e molhado à sua frente. Zafir não tem 7 anos, Mohammed. Hadija soltou as palavras como pedras. O silêncio no apartamento tornou-se absoluto, mais alto que o trovão lá fora. Ele vai fazer 8 no mês que vem. O mundo de Mohammed inclinou. O tempo desacelerou. A matemática, fria e precisa, colidiu com a memória daquela última noite no palácio, 8 anos e meio atrás. A noite em que ela fugira. O quê? A palavra saiu sem som. Você não perdeu por falta de herdeiro. Hadija sussurrou, as lágrimas finalmente escorrendo. Você tem um herdeiro. Ele está sentado bem ali na sua frente. Mohammed olhou para o menino. Realmente olhou. Não como o médico gentil, não como o amigo da mãe. Ele olhou buscando a si mesmo. E lá estava, no formato do queixo, na curva das sobrancelhas, na maneira como o cabelo rebelde caía sobre a testa. Como ele não tinha visto. Como fora tão cego. A revelação não trouxe alívio. Ela trouxe uma onda de choque que varreu tudo o que ele pensava saber sobre os últimos 7 anos. Mohammed apontou o dedo trêmulo. Ele é meu? Hadija assentiu, soluçando. Ele é seu filho, Mohammed. Zafir al-Liars. A verdade pairou no ar, brilhante e terrível. A arma que poderia salvar o reino acabara de ser disparada. Mas Mohammed não sabia se o impacto mataria o inimigo ou destruiria o pouco que restava de seu coração. A tempestade lá fora não era nada comparada ao silêncio que devastava o interior daquele pequeno apartamento. O som da chuva chicoteando a janela parecia distante, abafado pelo rugido do sangue nos ouvidos de Mohammed. Ele olhava para o menino, para Zafir. O nome ecoava em sua mente. Zafir al-Liars, uma chave que destrancava portas que ele havia selado com concreto e amargura há quase uma década. O menino, assustado com a tensão palpável, encolheu-se no sofá, abraçando os joelhos. A semelhança agora era uma bofetada. Não apenas os olhos, mas a maneira como Zafir franzia a testa em confusão. Era o mesmo vinco que Mohammed via no espelho todas as manhãs. A biologia não mentia, e a gravidade daquela omissão fez os joelhos do médico cederem. Ele recuou um passo, como se tivesse sido fisicamente golpeado, e suas costas encontraram a parede fria da sala. 8 anos. A voz de Mohammed saiu rouca, irreconhecível. Não era o tom de um rei, nem de um médico. Era o som de um homem vendo sua vida ser reescrita diante de seus olhos. Você roubou 8 anos de mim. Hadija não recuou, embora tremesse. Ela secou as lágrimas com as costas da mão, uma atitude defensiva que ele conhecia bem. Eu protegi a vida dele, ela rebateu, a voz ganhando força no desespero. E a sua reputação. Minha reputação. Mohammed soltou uma risada seca, desprovida de humor, que assustou Zafir. Ele baixou o tom, tentando conter a fúria que borbulhava sob a pele. Você acha que eu me importo com reputação? Eu estou aqui, Hadija, vivendo em um apartamento alugado, trabalhando em turnos de 20 horas, prestes a entregar o reino da minha família a um abutre como Victor, tudo porque eu acreditava que não tinha nada, que eu era o fim da linha. Ele começou a andar pela sala, a energia nervosa exigindo movimento. O espaço era pequeno demais para conter a enormidade daquela traição. Você me viu sofrer. Ele acusou, apontando para ela, o dedo trêmulo. Nas últimas semanas, você me viu agonizar sobre o destino do país. Você me viu lamentar não ter um filho para impedir a ascensão de Victor. E você ficou calada. Você serviu café, sorriu e ficou calada, enquanto meu filho estava na sala ao lado. Porque eu tive medo. Hadija gritou e o som quebrou a barreira de contenção de Mohammed. Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dele. O cheiro de chuva e sabão barato que emanava dela, inebriando os sentidos dele, confundindo a raiva com o desejo antigo. Você acha que foi fácil?
Você acha que eu queria criar um filho sozinha, contando moedas, fugindo de sombras? Então, por que fugiu? Mohammed rugiu, a pergunta que o assombrava há anos finalmente verbalizada. Naquela noite, eu fui ao seu quarto e você tinha desaparecido. Nenhum bilhete, apenas o vazio. Por que, Hadija? Ela o encarou, os olhos marejados refletindo uma dor antiga, uma ferida que nunca cicatrizara. Porque eu ouvi você, ela sussurrou. Eu ouvi você e seu pai, Munir, no escritório. A porta estava entreaberta. Mohammed parou. O tempo congelou novamente. Ele se lembrava daquela noite. Lembrava-se do cheiro de tabaco do pai, do peso do anel de sinete na mesa de mogno, da pressão insuportável. Eu ouvi Munir dizer que eu era uma distração, continuou Hadija, as palavras saindo rápidas, purgando o veneno. Que eu era inadequada, uma plebeia que mancharia a linhagem. E eu ouvi você concordar, Mohammed. Eu ouvi você dizer, faça o que for preciso. A cor drenou do rosto de Mohammed. A memória o atingiu com a força de um trem. Ele balançou a cabeça, negando veementemente, a ironia trágica da situação cortando-o como uma lâmina. Você ouviu o fim da frase? Ele perguntou, a voz perigosamente baixa. Você ficou para ouvir o resto? Hadija franziu a testa, a incerteza surgindo em seu olhar. Eu corri. Eu precisava salvar meu bebê. Eu sabia que Munir daria um jeito de se livrar de nós. Mohammed fechou os olhos. A dor física em seu peito era quase insuportável. Quando os abriu, não havia mais raiva, apenas uma devastação profunda. Eu disse ao meu pai, faça o que for preciso. Tire-me do testamento, tire-me o título. Mas se tocar num fio de cabelo dela, eu queimarei este palácio até o chão. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Hadija abriu a boca, mas nenhum som saiu. O ar parecia ter sido sugado da sala. Eu não concordei com ele, Hadija. Mohammed continuou, dando um passo em direção a ela, a intensidade em seus olhos queimando. Eu estava comprando a sua liberdade. Naquela noite eu abdiquei. Eu assinei os papéis renunciando à sucessão para poder ficar com você. Eu escolhi você. Eu escolhi nós. E quando cheguei no seu quarto para te dizer que éramos livres, você tinha ido embora. As pernas de Hadija falharam. Ela buscou apoio na mesa de jantar, o rosto pálido como cera. Toda a narrativa que ela construíra para sobreviver, a história do príncipe fraco que escolhera a coroa em vez do amor, desmoronou em segundos. Você abdicou? Ela sussurrou. Por 8 anos. A voz dele quebrou. Por 8 anos eu procurei por você. Eu não me tornei médico porque queria ajudar as pessoas. Eu me tornei médico para ter acesso a registros hospitalares em todos os continentes. Eu procurei em cada obituário, em cada nascimento. Eu pensei que você estava morta. Eu chorei por você e pelo filho que eu nem sabia que existia, pensando que tinha falhado em protegê-los. Ele olhou para Zafir novamente. O menino agora estava sentado, observando os adultos com uma sabedoria precoce e triste. Mohammed sentiu uma onda de amor tão violenta que doeu, misturada com o luto pelos primeiros passos que não viu, pelas primeiras palavras que não ouviu, pelos pesadelos que não acalmou. Ele tem os meus olhos, disse Mohammed, mais para si mesmo do que para ela. Ele pergunta por você, Hadija confessou, a voz embargada pelo choro. Todas as noites. Eu inventei um herói que morreu na guerra. Eu não sabia que o herói estava vivo e sangrando por nós. Ela tentou tocá-lo, estendendo a mão para o braço dele, mas Mohammed recuou. O gesto foi instintivo, uma defesa contra a dor avassaladora. A revelação não consertava as coisas magicamente, ela as quebrava de uma maneira nova e terrível. A confiança, aquele fio tênue que eles vinham tecendo nas últimas semanas, estava estraçalhada. Não por malícia, mas por um erro de cálculo monumental. Eu não consigo, Mohammed ofegou, sentindo o quarto encolher. Eu não consigo olhar para você agora sem ver o tempo que perdemos. Você tomou a decisão por nós dois, Hadija. Você decidiu que eu era um covarde sem me dar a chance de defesa. Eu estava tentando sobreviver, ela implorou. E eu estava tentando viver, ele gritou de volta. Eu sou um homem morto há 8 anos, caminhando como um zumbi, esperando o dia em que a dor parasse. E agora descubro que meu coração estava batendo aqui neste apartamento, e você o escondeu de mim.
O som do trovão lá fora coincidiu com o tumulto interno dele. A situação política, o trono, Victor, tudo parecia insignificante diante da tragédia pessoal que se desenrolava naquela sala de estar desgastada. Mas, ao mesmo tempo, tudo estava conectado. Zafir não era apenas seu filho, era a resposta. Era o cheque-mate. E Hadija o mantivera escondido no tabuleiro enquanto Mohammed sangrava. Ele olhou para a porta. Precisava sair. O ar ali dentro estava saturado de mentiras e arrependimentos. Mohammed, por favor. Hadija deu um passo à frente, bloqueando parcialmente o caminho. Não vá. Nós podemos consertar isso. Agora sabemos a verdade. Victor não pode vencer. Zafir é a prova. Ele parou, olhando para ela. A mulher que amou mais do que a própria vida. A mulher que, por um mal-entendido cruel, o condenara ao inferno em vida. Victor é um problema para o conselho, disse ele friamente. O que temos aqui, o que você fez. Isso é algo que nenhum decreto real pode resolver. Ele contornou-a. Hadija tentou segurar sua mão, mas seus dedos apenas roçaram a manga do casaco molhado dele. Foi um toque fantasmagórico, o adeus de dois estranhos que conheciam a alma um do outro. Mohammed! Ela gritou quando ele abriu a porta. O vento e a chuva invadiram a sala, violentos e frios. Ele parou no umbral, sem se virar. Cuide dele, disse ele, a voz firme mas morta. Cuide do meu filho. Porque eu não sei se consigo olhar para a mãe dele agora sem desabar. A porta bateu. O som final ecoou pelo prédio, definitivo como uma sentença de morte. Hadija ficou parada no meio da sala, o frio da tempestade arrepiando sua pele, mas nada comparado ao frio em seu peito. Ela olhou para Zafir. O menino escorregou do sofá e correu para ela, abraçando suas pernas. O médico vai voltar, mamãe? Perguntou Zafir com a inocência que cortava como vidro. Hadija acariciou os cabelos rebeldes do menino, cabelos idênticos aos do homem que acabara de sair na chuva. Ela desabou de joelhos, abraçando o filho, o pequeno herdeiro que deveria ser a salvação, mas que naquele momento parecia ser o motivo da ruína final. Lá fora, Mohammed entrou em seu carro, mas não ligou o motor. Ele apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A chuva martelava o teto de metal, um tamborilar incessante que imitava o caos em sua mente. Ele tinha um filho, um herdeiro. Ele tinha a chave para salvar seu povo e destruir Victor. Mas para usar essa chave, ele teria que expor a mulher que amava e o filho que acabara de descobrir ao mundo de víboras do qual tentara protegê-los. E pior, teria que fazer isso enquanto seu coração estava quebrado em 1000 pedaços pela traição dela. Ele olhou para o prédio cinza através do para-brisa embaçado. Uma luz estava acesa no 3º andar. Ele sabia que eles estavam lá. Seu sangue. Sua vida. Mas o orgulho ferido e a dor da injustiça formavam uma barreira mais alta que as muralhas do palácio. Ele ligou o carro. O motor rugiu. Um som gutural de protesto. Mohammed engatou a marcha e acelerou, deixando para trás a verdade que tanto buscou, dirigindo para a noite escura, sozinho, enquanto o destino de um reino inteiro balançava no banco do passageiro vazio. A tempestade continuava, lavando as ruas, mas incapaz de lavar o passado. A noite da alma de Mohammed tinha apenas começado. E desta vez, ele não sabia se haveria amanhecer. O motor do carro de luxo esfriava sob a chuva torrencial, mas o homem dentro dele ardia. Mohammed encarava o volante de couro, seus olhos fixos no brasão da família Al-Liars estampado no centro, uma fênix dourada que parecia zombar de sua miséria. Ele dirigira por horas, circulando os limites da cidade como um animal ferido, até que o instinto, mais forte que a razão, o trouxera para a única estrutura que ele passara a vida tentando evitar, o Palácio Real. As muralhas de pedra erguiam-se diante dele, iluminadas por holofotes que cortavam a tempestade. Lá dentro, o destino de milhões seria decidido em questão de horas. E lá fora, no escuro do habitáculo, Mohammed lutava contra a própria biologia. Cada fibra de seu ser queria acelerar para longe, voltar para o anonimato de seus plantões médicos, onde a vida e a morte eram decididas por ciência e não por intrigas. Mas a imagem de Zafir, com seus olhos grandes e amendoados, seus olhos, queimava em sua retina.
Ele se lembrou da expressão de Hadija. Não o medo que vira tantas vezes nas últimas semanas, mas a ferocidade. A leoa protegendo a cria. Ela havia mentido, sim. Havia roubado dele 7 anos de paternidade. Mas ao olhar para as torres agudas do palácio, onde Victor aguardava como um abutre, Mohammed sentiu o gosto amargo da compreensão. Ela preferira a pobreza à crueldade daquela corte. Ela preferira ser mãe solteira a ser a amante descartável que o pai dele, o rei Munir, certamente teria pintado. Covarde, ele sussurrou, mas não para ela, para si mesmo. Ele havia julgado a força dela como traição, quando na verdade era um espelho da fraqueza que ele demonstrara ao não procurá-la com afinco suficiente no passado. O médico dentro dele sabia estancar hemorragias, mas o rei precisava saber estancar o orgulho. O salão do conselho cheirava a cera antiga e ambição podre. 12 homens, os vizires do reino, estavam sentados ao redor da mesa de mogno maciço, suas túnicas cerimoniais farfalhando em um silêncio nervoso. Na cabeceira, onde o trono vazio parecia observar o recinto, Victor Alliars tamborilava os dedos anelados na madeira polida. Ele sorria, um curvar de lábios que não alcançava os olhos frios. O primo de Mohammed exalava a confiança de quem já contava o ouro antes da colheita. Acredito que já demos tempo suficiente ao luto e às fantasias, disse Victor, sua voz untuosa ecoando pelas paredes de pedra. O falecido rei Munir, que a paz esteja com ele, deixou claro que a linhagem deve ser preservada. Meu primo Mohammed escolheu curar camponeses e viver como um plebeu. Ele não tem esposa, não tem herdeiros, e, pelo visto, não tem a coragem de comparecer para defender seu direito de nascença. Um murmúrio de concordância percorreu a mesa. Um dos conselheiros, um homem idoso de barba branca, pigarreou. A lei exige que esperemos até o meio-dia, Lord Victor. O meio-dia já passou há 5 minutos, vizir, retrucou Victor, apontando para o relógio de pêndulo no canto. O trono não pode ficar frio. O povo precisa de força, não de um médico ausente que tem medo do próprio sangue. Vamos votar. Quem apoia minha sucessão imediata? Mãos começaram a se erguer. 1, 3, 7. A maioria se formava, lenta e inevitável como a maré subindo. O sorriso de Victor se alargou, triunfante. Bam! As portas duplas de carvalho maciço, reforçadas com ferro, não foram abertas. Foram escancaradas com uma violência que fez a poeira dos tapetes subir. O estrondo reverberou como um tiro de canhão, congelando as mãos no ar. Mohammed Alliars estava na soleira. Ele não vestia sedas nem brocados. Usava uma calça social preta, amarrotada, e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, manchada de chuva e suor. Seu cabelo estava úmido, colado à testa, e ele parecia exausto. Mas a energia que emanava dele preenchia a sala, densa e elétrica. Ele caminhou para dentro, os passos firmes ecoando no piso de mármore, ignorando os guardas que recuaram instintivamente diante de sua aura. Sinto muito pelo atraso, disse Mohammed, a voz baixa, mas perfeitamente audível. O trânsito estava horrível, e a chuva tende a limpar a sujeira das ruas, algo que este conselho deveria aprender a fazer. Victor levantou-se abruptamente, a cadeira arranhando o chão. Você ousa entrar aqui assim? Parecendo um mendigo? A votação já começou, Mohammed. Você abdicou de seus deveres anos atrás. Você não tem nada a oferecer a este reino além de bandagens e remédios baratos. Mohammed parou no centro da sala, encarando o primo. A raiva que sentira no carro havia se solidificado em algo frio e cortante, uma lâmina cirúrgica pronta para dissecar. Você está certo, Victor, concordou Mohammed, chocando os conselheiros. Eu não tenho a arrogância que você chama de força. Eu não tenho a ganância que você chama de política. Ele se virou para os 12 homens. Eu passei os últimos anos vendo o que as decisões tomadas nesta sala fazem com as pessoas lá fora. Eu vi mães escolherem entre remédio e comida. Eu vi a negligência que meu primo chama de governo. Palavras bonitas para um perdedor, zombou Victor. Mas a lei é clara. Sem um herdeiro direto, a coroa passa para a linhagem secundária. Você é estéril de poder, primo. Você está sozinho. Mohammed sustentou o olhar de Victor. Um silêncio pesado caiu sobre a sala, a tensão esticada até o ponto de ruptura. Eu estava sozinho.
corrigiu Mohammed. Até hoje. Ele se virou para a porta aberta e fez um gesto sutil com a cabeça. Hadija entrou. Se o estado de Mohammed era desalinhado, o dela era digno de uma rainha, embora usasse um vestido simples, comprado em uma loja de departamento, e um casaco que já vira dias melhores. Mas ela caminhava de queixo erguido, os olhos varrendo a sala com uma altivez que nenhum dinheiro podia comprar. Ela segurava a mão de Zafir. O menino, encolhido ao lado da mãe, olhava para o teto abobadado com admiração. Mas quando os conselheiros focaram nele, o ar foi sugado da sala. Não era necessário um teste de DNA para ver a verdade. Zafir era a cópia viva de Mohammed, mas com algo mais antigo em seus traços. O nariz, a linha do maxilar, a forma como franzia a testa sob a luz forte, era o rosto do falecido rei Munir em miniatura. Era como ver um fantasma de 7 anos de idade. Victor ficou pálido, a cor drenando de seu rosto, como se ele tivesse sido golpeado no estômago. Isso é um truque, gaguejou o primo, a voz falhando pela primeira vez. Uma atriz barata e um órfão qualquer que você tirou da sarjeta. Mohammed caminhou até Hadija. Ele não a tocou, mas parou ao lado dela, formando uma barreira entre sua família e os lobos. Ele olhou para ela, e por um segundo o médico e a mulher trocaram uma mensagem silenciosa. Eu sinto muito, diziam os olhos dele. Faça valer a pena, respondiam os dela. Ele se ajoelhou, ficando na altura de Zafir. O menino recuou um passo, assustado com os homens velhos que o encaravam. Mohammed colocou a mão no ombro do filho, sentindo a estrutura frágil sob a roupa de algodão. Zafir, disse Mohammed, ignorando o conselho. Lembra o que eu te disse no carro? Sobre o que é este lugar? O menino assentiu, tímido. É a casa do vovô. Uma lágrima solitária escorreu pelo rosto do vizir mais velho. Mohammed levantou-se, voltando-se para Victor com uma fúria tranquila. Este é Zafir al-Liars, meu filho, meu sangue, e o neto que o rei Munir nunca conheceu por causa do medo que homens como você inspiram. A voz de Mohammed cresceu, preenchendo o salão. Eu exijo o teste de paternidade real. Agora, tragam os médicos da corte, tragam a imprensa, não haverá segredos, não mais. Isso é ultraje, gritou Victor, desesperado, olhando para os conselheiros em busca de apoio. Ele escondeu uma criança bastarda, isso é traição. Traição seria deixar meu povo nas mãos de um homem que vê o trono como um cofre e não como um altar de serviço, rebateu Mohammed. Eu escondi nada. A vida nos separou e a verdade nos reuniu. Hadija deu um passo à frente. Sua voz tremeu levemente, mas ganhou força na segunda sílaba. Eu sou Hadija. Eu criei este menino com o pouco que tinha, longe do luxo que corrompeu esta família. Zafir sabe o valor de um pedaço de pão. Ele sabe o que é esperar na fila de um hospital. Ela olhou diretamente para o vizir sênior. Se vocês querem um rei que entenda a dor do povo, olhem para o pai dele. Se querem um futuro que não repita os erros do passado, olhem para o filho. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A tempestade lá fora parecia ter cessado, como se o próprio mundo aguardasse o veredito. O vizir sênior, o homem que servira ao pai de Mohammed por 40 anos, levantou-se lentamente. Ele olhou de Victor, suando e tremendo de raiva, para Zafir, que agora segurava a mão de Mohammed com força. O velho viu a linhagem, mas mais importante, viu a humanidade. Suspenda a votação, ordenou o vizir, sua voz rouca de emoção. Convoquem o geneticista real imediatamente. Ninguém sai desta sala até que o sangue confirme o que meus olhos já sabem. Victor desabou em sua cadeira, derrotado. O império de mentiras desmoronava diante da verdade simples de uma criança assustada. Mohammed sentiu a mão de Hadija roçar a sua. Foi um toque leve, hesitante, mas carregado de eletricidade. Ele entrelaçou os dedos nos dela, firmemente diante de todo o conselho. Não havia mais espaço para sombras. Enquanto os guardas fechavam as portas para garantir o confinamento, Mohammed olhou para o filho e depois para a mulher que amava. O caminho para a coroação seria longo e as feridas do passado levariam tempo para cicatrizar. Mas pela primeira vez em anos, o palácio não parecia uma prisão, parecia um começo. Vai ficar tudo bem, ele sussurrou para Zafir, mas olhava para Hadija e pela primeira vez,
Ele realmente acreditou nisso. Não saia do vídeo ainda, calma, calma. Hoje preparamos uma surpresa para vocês, para nos desculpar por não ter conseguido gerar todas as imagens cinematográficas que vocês merecem ao assistir ao nosso vídeo. Mas preparamos uma surpresa linda para finalizar essa história. Então eu já vou me despedir de vocês aqui e agora, para deixar vocês poder sentir a emoção por completo, sem distração. Mas se quando finalizar você ainda quiser nos ajudar, comenta assistir, para sabermos que vocês viram a nossa surpresa, pode ser? Nos encontramos no próximo vídeo. E agora, fiquem com nossa finalização da história. Te vejo lá. Ele será um rei melhor que eu. Ele teve o melhor professor. Você se lembra daquele dia? Quando você foi ao meu consultório? Como eu poderia esquecer? Foi o pior e o melhor dia da minha vida. Eu tive tanta raiva de você naquele dia, Radja. Tanta raiva. Mas hoje eu entendo. Você ouviu o que ouviu. E você agiu como uma leoa protegendo a cria. E você agiu como um verdadeiro rei. Você não me puniu. Você me elevou. Eu só coloquei a coroa onde ela pertencia. Por hoje é só, Kal-El. Pai, mãe, o conselho está esperando para a inauguração da nova ala pediátrica. Vamos? Afinal, foi numa clínica que tudo começou.